Pedimos ao Grande Espírito, à Grande Mãe, aos mentores, às mentoras, né? Aos seres da tradição, da verdade, do conhecimento que nos auxiliem nesse estudo, nos traga bastante insights. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos dar início aos nossos estudos do dia de hoje, dia 20/4/2023. Então, nós vamos iniciar respondendo às perguntas que foram enviadas durante a semana. É importante as perguntas, né? Porque as perguntas nos geram debate, geram informações. E é importante que outras pessoas também possam estar enviando perguntas também, tá bom? Mas vamos lá então. A primeira pergunta. As entidades espirituais, de um modo geral, só existem na mente dualista? Qual é a visão da Umbanda? Tá, vamos tentar responder essa pergunta de um jeito simples, né? Pelo menos vamos tentar, né? Primeiro que a gente precisa entender o que é a mente dualista. A mente dualista é o universo se manifesta, né? Vamos imaginar, né? Imaginar e lembrar, né? Deus transcendente, né? Manifesta o universo, que é o universo nosso imanente que está aqui onde nós estamos existindo, e o universo manifestado é dualidade no sentido que há um objeto e há um sujeito que observa, né? Então isso é a dualidade do ponto de vista da tradição. Então as entidades, então todo e qualquer ser, né, semideuses, divindades, espíritos, tudo está existindo dentro dessa criação. Não tem como existir alguma coisa fora da criação, né? Porque o grande espírito, Deus, o grande ser, ele é o todo, né? É o todo, é tudo que existe, né? Tudo flui dele, né? Nasce dele, né? Manifesta-se dele e depois retorna-se a ele também, né? Então, a resposta já foi dada, né? Tudo que existe vai estar dentro desse universo manifestado, a não ser o próprio ser, né? A própria fonte da qual originou tudo, né? E aí depois, qual que é a visão da Umbanda? É uma pergunta complexa de responder, né? Porque a Umbanda ela não tem um dogma escrito que é tudo aquilo, né? O que existe são vários terreiros, vários dirigentes espirituais, várias pessoas orientadas por guias espirituais, por mentores espirituais, né? Então eu não posso responder pela Umbanda, né? Eu posso responder como um bandista praticante, né? E de alguns anos de caminhada, isso eu posso responder. Então, mas essa resposta vai ficar dentro do limite, né? Dentro do limite do meu próprio ser, sendo um bandista de tudo que eu aprendi com os guias e aprendo, né? Sempre aprendendo. Aí eu posso responder. Então, sempre lembrar disso, né? A minha resposta não é uma resposta geral da Umbanda. Eu não posso falar pela Umbanda como um todo, né? De todos os terreiros, de tudo que existe. Mas então, agora respondendo do ponto de vista da minha própria pessoa, né, e dentro do meu próprio entendimento, a resposta é a mesma, né? A visão da Umbanda, os guias existem no mundo espiritual, né? Isso é o clássico, né? Então nós temos um mundo, a gente pode dizer assim de um grosso modo geral, né? E é como eu entendo que a maior parte dos guias eles que militam na Umbanda, trabalhadores de Umbanda, né? Aqueles que incorporam, que estão presentes, eles estão no plano que a gente chama plano astral, quarta dimensão. Então a maioria está ali
alguns outros mentores, ou algumas vezes ou outra, alguns seres de quintas dimensões ou de outras dimensões. Mas sempre dentro do universo manifestado, não tem como existir nada fora desse universo. E quando eu falo universo, é dentro da criação, né? A criação é o todo, né? Tem uma outra pergunta, mas ela é longa e está no celular, mais fácil. Eu ia copiar, mas muito longa. Deixa eu pegar aqui, eu vou lendo e vou passando. Tá, então, a segunda pergunta. Sabemos que o ego é o maior obstáculo para a manifestação do eu superior, uma vez que o ego casca, né? Ou seja, o ego, né? O ego é sempre o corpo, a mente, as emoções, tudo isso é parte do ego, né? Ofusca e bloqueia a passagem da luz por ela emanada. A luz torna mais evidente no homem na medida que o ego é matado. Colocou entre parênteses, entre aspas, né? E não é matado, mas na realidade o ego não é para ser morto e nem pode ser morto, né? É, o que tem que acontecer é o ego ser transcendido, né? Transcender o ego, a própria consciência de eu sou está além do ego, né? Além do corpo, além das emoções, e em estágios mais avançados, além da própria mente, a consciência pura. Assim, podemos afirmar que a consagração do chá, ou seja, o chá da ayahuasca, é uma das ferramentas para aproximar o homem do eu superior. Na minha visão, sim. Na minha visão, na minha experiência, sim. A consagração do chá é uma das ferramentas. Lógico que, como todos os caminhos, não é um caminho para todos, né? Existe tantos caminhos quanto existe seres existentes, né? Tá, aí concluindo, assim, dando continuidade, né? Faz a pergunta e dá a continuidade. Pois existe no YouTube inúmeros relatos de experiência de estar morrendo na consagração do chá. Entendo que tal experiência para a mente do indivíduo é uma ocorrência real, ou seja, de fato ele morreu por aquela personalidade. Com isso, esse ego, ego casca, não seja o ego, né? Não precisa ser casca, que ali está incrustado, foi dissolvido definitivamente. Sim, toda a experiência, seja com ayahuasca ou não ayahuasca, né, em outros rituais, ou em sonhos, experiência de que está morrendo, de que está transcendendo, isso sim, isso é uma forma de você tá, como é que fala? Tá transcendendo porções de você mesmo, né? Isso sim. Mas é aí que foi dissolvido definitivamente, aí é muito raro, porque para o ego, aí quando o ego é transcendido definitivamente, aí você já alcançou a realização plena, né? Então, não. O que acontece na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é que você tem experiências, tem percepções, tem sentimentos, se conecta com o eu, sente lá, ou seja, no chá ou em outras formas de êxtase, né? Você se sente além do corpo, ou sente todo se dissolvendo ou morrendo, entre aspas, né? Mas necessariamente não quer dizer que aquilo vai ficar permanente, né? Aquilo são partes ainda, porque o que que acontece, né? É da mesma forma que os vislumbres, os êxtase místico, né? E todas as experiências que as plantas de poder também nos fornecem, é que você transcende, né? Transcende o ego, né? A tua própria consciência, né? É você mesmo. É sempre bom lembrar que o eu sou, né? Eu sou, esse eu sou, é além do ego, é só isso, né? Transcender o ego, você se reconhece como sendo eu sou. Mas para que isso aconteça, é um trabalho de muitas, às vezes, de muitas encarnações, né? E nessas encarnações, algumas pessoas já estão predispostas a isso, né? Então, isso transcende
ou morre, né? Você pode sentir isso, mas quando você volta, aí existe uma volta, a natureza te puxa de volta. O que que são? O que dentro da tradição, o que os hindus falam, né? Os Vedas falam, Veda fala que as predisposições, né, ou sanskara, que são essas predisposições da gente de vidas passadas, de tudo, de desejo, isso não morreu, né? Isso continua latente. Então, tudo isso te puxa de volta novamente para a estrutura egóica e você começa todo o processo de novo, de se identificar com o ego, com o mundo, né? E esquecer, né? Esquece de que você é um já é realizado e existe além desse corpo e além de toda essa estrutura egóica aqui, né? Que é o ego, as emoções e a mente concreta e até a mente sutil, né? A mente sutil ou búdica, né? O plano mental superior já é um estágio mais avançado, porque daí já está mais próximo do ego puro, né? Vamos falar da essência do ego puro, né? Espero ter respondido a pergunta. Se alguém tiver comentários, estamos sempre abertos a comentários. Se alguém quiser falar alguma coisa do Tá. estou te ouvindo. Essa parte que o senhor falou aí, não sei quem que fez a pergunta, mas me lembrou aquela sessão que eu passei por isso, lembra? Você até pegou as folhas de coco, sal, que a Joyce falou para mim, falou pro senhor, minha pressão caiu, que eu tava ficando ruim. Me lembrou muito essa sessão, porque foi exatamente isso que aconteceu. Conforme eu fui, o corpo mesmo, né, foi ficando, foi uma morte de uma outra persona. E aí depois eu tive que, no decorrer, trabalhar aquelas memórias, para não ficar presa no que eu vi. Mas foi exatamente dentro desse contexto que você explicou, foi aquela sessão. O senhor Então, complementou aí com a sua fala algumas dúvidas que ficou, preencheu até algumas lacunas. legal, legal você compartilhar, né? Então, o que que acontece em todo o nosso processo da busca, né? É, é que cada vez que a gente está buscando, através de meditação, através do chá, através de oração, a gente está trabalhando, a gente está de tanto, né? De tanto manter a atenção na busca, manter o desejo da iluminação. É desejo a palavra falada, é o único desejo bom que a gente pode ter é o da iluminação, né? Porque isso nos impele na direção. Então, tudo isso vai fazendo com que a, as sansaras, né, ou essas predisposições de vidas passadas ou dessa vida mesmo, vai diminuindo. Mas isso vai com o tempo, né? Vai diminuindo, mas de tanto buscar, de tanto praticar. Então, cada vez que você, isso também é minha visão, é importante, né? Cada vez que você toma chá, você está limpando um pouquinho dessas predisposições de vidas passadas, dessas coisas que te puxam, que te mantêm e te mantém preso e que fica no nível de mente, vindo através de pensamentos. É isso daí, essa corrente, né? Essas aí são as sanskara, são as predisposições nossas, que a gente já vem, né? Quando a gente encarna, tudo isso ficou armazenado na nossa alma, né? E a nossa alma é nós mesmos, né? Mas ficou lá de forma latente, encarna, a consciência deixa de. A consciência que eu falo, né, é a própria memória de que é um ser espiritual, que é uma alma. Isso vai amortecendo, e o ego vai desenvolvendo, vai crescendo, né? E aí a gente, lá, a grande maioria de todos, né, de todas, vai ficando identificado com o corpo, e com o mundo e esquece, né? A busca, na realidade, é isso, é tirar, né? É tirar é tirar o véu. O que que é o véu? É a identificação com o corpo, identificação com o mundo, com os desejos. É isso. Tirou isso, nós já somos iluminados, né? Simples assim. Como diz a Gina aqui do meu lado, simples assim. E é simples assim, mas uma- é simples entender isso, né? Mas primeiro a gente precisa entender isso intelectualmente, né? Intelectualmente a gente entende isso e depois vai buscar
vai buscar a realização disso, né? E como é que busca? A gente já falou vários caminhos aqui, né? Através de meditação, através de devoção, através, né, para quem comunga as plantas de poder, através das plantas de poder. E aí vai, é um processo, é um processo, entendeu? E está sempre também se lapidando e purificando o nosso corpito físico, né? Porque quanto mais denso é o corpo físico, denso que eu falo é por causa de alimentação, mas cada um se vira com o que pode comer, quando pode mudar, aquela coisa toda, né? Alimentação, energias de lugar, e bababi, bababá, tudo isso gera uma densidade de corpo físico. E essa densidade de corpo físico, principalmente quando você comunga as plantas de poder, o que acontece, né? A planta de poder nos proporciona uma expansão maior, vai expandindo. Só que o corpo, né? A consciência vai expandindo para nível mais sutis, mas você ainda tem um corpo físico. O corpo físico, dependendo da densidade dele, ele não suporta essas vibrações mais sutis, né? Não é porque ela vai te fazer mal, não. É porque você simplesmente não suporta. O corpo, o seu mental, o seu emocional ainda tá denso, né? O que acontece? Aí acontece que aí começa o processo que a gente chama de limpeza, né? Aí começa a limpar, aí vem à tona todas aquelas essas predisposições de outras vidas, dessa vida, está ali. Então, elas vão vir à tona. Por que que vem à tona? Vem à tona e vem para a consciência para se tornar consciente e diluir, né? É essa diluição que ela precisa acontecer. Não é ficar preso, né? Ah, eu vi uma vida passada lá que eu matava, né? Matava tartaruga, sei lá, eu fazia qualquer coisa barbárie lá. Não é ficar preso, né? Se dissolve, se desapega desse passado também e segue caminho, né? Passado é passado, né? É a partir de agora que você tem que se ver, né? E se lapidar. Agora, ver se essas tendências de tempos antigos ainda está muito latente, aí é começar a se ver, se perceber e melhorar, né? E controlar. Tem uma disposição, né? Pessoas que são muito violentas, gostam de estar sempre dando murro nos outros, né? Puta, agora eu preciso parar com isso, né? Já não dá mais murro nos outros. E aí isso vai diminuindo, vai perdendo força. Isso em tudo. Eu tô dando exemplo bem grosseiros, né? Que é para poder entender, mas tem os sutis, né? Mas aí cada um vai vendo, né? Cada um de vocês vai vendo, vai se percebendo e vai se lapidando. É um conjunto de coisas, né? Só tomar ayahuasca, se você não faz a lição de casa, né? Tudo bem. É útil, né? E vai servir, é uma ferramenta útil, está te servindo. De um jeito ou de outro está te servindo, mas te impede voos mais altos, né? Impede de você transcender a níveis bem mais sutis, né, do que a ayahuasca pode proporcionar. Estou falando ayahuasca que a maioria comunga ayahuasca, mas tem outras plantas também. Mas isso serve para qualquer planta, né? Qualquer planta, as maestras aí serve. Então vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês uma coisa bonitinha aqui. Peraí. Compartilhar tela. Vou ver se eu consigo aqui. Vocês estão vendo aí a telinha que eu partilhei? Alguém responde, por Sim, favor. Vai. Tá, beleza. Então, tá, o que é esse gráfico aqui? Isso aqui é um gráfico para a gente tentar. Eu peguei com uma amiga minha, é um gráfico para a gente facilitar a compreensão do que acontece quando a gente está praticando a meditação. Então, vamos lá. Vocês conseguem ver meu mouse andando aqui em cima? Sim, beleza. Então, Sim, pai. eu achei importante trazer isso, pode facilitar a vida de algumas pessoas, né? Para mim, para mim lá atrás, eu já tinha até me esquecido dele, mas foi de auxílio também.
Aqui está em inglês, né? Ordinário Ting, mas o que quer dizer isso aqui é o seguinte: a vida ordinária é o mundo do aqui e agora, né? É essa atenção que a gente está aqui, né? É o estado de vigília. É, as coisas ficam assim, ó, são vários pensamentos, várias coisas, então você tem A, B, C, D, e tudo circuladinho, tá? E todos eles têm força e continuam agindo. Esse é o estado da maioria, né, das pessoas no dia a dia, na mente de vigília. Ok? Então temos o segundo, e aqui nós temos Dharana. Nem sei se a pronúncia é essa mesmo, mas eu leio assim. Porque tem acentos, tem as coisas aqui, pode até ser que a pronúncia não seja essa, porque é sânscrito. Mas tá, o que que significa dharana? Dharana significa concentração. Então você sentou lá para meditar ou entrou lá para vamos falar sentou, não importa a posição, sentou lá para meditar, né? Você estava nesse estado aqui de o estado ordinário do dia a dia, aí você começou a praticar concentração. Você vai estar ali concentrando ou num ponto entre as sobrancelhas, ou num ponto na ponta do nariz, ou numa imagem de uma divindade, ou com pensamento numa divindade, não importa, né? Você está lá. Você iniciou ali. Então, o que que acontece? A hora que você começa a praticar, a hora que você começa a iniciar a concentração, já começa a diminuir, né? Tinha A, B, C, D, F, G, H, e já começa A, B, C, A, B, A, aí já tem um A sem muita força, né? Tarará. Então, mas tudo isso aqui não é essas letrinhas que vai aparecer na meditação, não. Isso aqui são pensamentos, tá? Fluxo de pensamentos. Senão eu sento para meditar, mas não vi nenhuma letra lá, né? Ai, ai. Aí no quarto, aí quando você começa a entrar em dhyana, dhyana já é o processo de que a gente chama de meditação, né? Meditação é quando a mente já começa a ficar focada em um único pensamento ou naquele objeto que você colocou como focar a atenção, né? Colocou a imagem de, né? Ficou pensando em Xangô, ficou pensando em Krishna, Olorum e tá ali, né? Ou dentro da prática do Vichara, que é autoconhecimento, que é autoinvestigação, é fazer a pergunta quem sou eu, né? E ficar quem sou eu, né? Mas não que nem um mantra, né? Quem sou eu? E buscando, né? Interrogando a própria mente ou buscando a origem do próprio eu, né? A prática em si é mais ampla, que é você se conectar, você parar, entrou em concentração, começa a entrar em meditação, aí começa a pegar o próprio eu, né? O eu é você mesmo ali, né? Tô eu, pegou o eu, né? Se mantém a atenção no eu e vai fixo ali, buscando a origem ali da onde ele nasceu. Então, isso é o dhyana, né? Parte aqui, aí começa o A com força, os A já começa a não ter mais força, o A começa a não ter mais força, outro A com mais força, outro A com mais força, até que, né? Se a meditação é bem sucedida, né? Ou para quem já está mais avançado, aí fica só o ar, e de vez em quando, né? Aparece um pensamento que tem uma força, mas já é uma força tênue, né? Isso aqui já é um estágio, isso aqui a gente já pode chamar de meditação. Entendeu? Quando está um único pensamento, né? De vez em quando aparece um outro fluxo, e você retorna, mas daí já está suave, o esforço é quase mínimo, né? Por isso o treino, né? Aí, a partir do momento que você entrou em dhyana, a possibilidade de você entrar em samadhi existe. E aí você vai estar somente naquele pensamento, num único pensamento. A única está direcionada ou pensamento nenhum, né? Se você aprofundar, entrou, aí você transcendeu a mente. Espero que ajudou esse gráfico aqui para vocês. Perguntas em relação ao gráfico? Nenhuma pergunta, então ficou claro. Tá bom?
Então vamos lá, deixa eu aprender a sair dessa tela aqui, sem desligar tudo, né? Mano, agora eu quero ver como é que eu saio daqui. Compartilhar, interromper compartilhamento. Pronto, fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil, fácil. Espero que vocês tenham arrumado pelo menos algumas vezes por semana para buscar buscar a prática da meditação. É importante, viu? Nesse caminho é importante. Então vamos lá, vamos dar sequência ao nosso capítulo aqui de... Oh, meu Deus. É o capítulo 22 do livro Ideia em Perspectiva, a Inspiração e o Eu Superior. Então vamos dar sequência ao nosso estudo aqui. Se é para pensarmos corretamente, não podemos deixar de pensar que o eu superior está apenas dentro de nós. Depois que essa ideia estiver firmemente estabelecida pelo seu valor metafísico e devocional, deveremos complementar o conceito pensando que o eu superior que existe também fora de nós. Se no primeiro conceito ele ocupa um ponto no espaço, no segundo está além de qualquer consideração local. Então, o que ele quer dizer aqui? Depois de estabelecido isso, né? O metafísico é a nossa própria reflexão, é o conhecimento além da física, além do mundo físico, né? Ou seja, pelos estudos desses conhecimentos da tradição. E o devocional é pela devoção, né? Devoção não é só ficar rezando, né? Lembrar que a devoção é o constante, a busca, pelo menos, né, do constante pensamento naquele ser de adoração, seja um guru, seja uma divindade, seja Deus, ou seja no eu superior, né? Isso é devoção. Lógico que existem práticas devocionais em várias religiões, né? Dentro da Umbanda você tem as oferendas, que é uma das formas, e por aí vai. Então, aí, depois que a gente estabeleceu isso dentro de nós mesmos, né? E o eu superior. Aqui é que o PIB, de vez em quando, ele traz o eu superior também de uma forma mais ampla, né? Mas é, eu acho que é bom esclarecer isso aqui também, né? É, temos o que nós chamamos de eu superior, que é a nossa própria essência divina, né? E que está ligado a, ao Deus imanente aqui, ao Deus da criação, né? E também, às vezes, ele fala no sentido muito mais amplo, né? Estivesse falando do próprio Deus imanente, né? Do Deus manifestado, que é toda a criação existente. E aí sim você ligado, conectado, consciente do eu superior, né? Num primeiro momento de ligação, quando está na busca, você se sente, né? Ele como se estivesse em você, né? E tá, óbvio, né? Mas depois, no segundo momento, no segundo caminhar, é ver que ele também está em todos, né? Porque é uma parte, né? É, assim, para falar de forma didática, o eu superior individual, ele parte da mesma fonte e manifesta todos os eu superiores de cada ser humano dentro do planeta. Não sei se eu consegui me fazer explicar, né? Já trouxe aquela analogia do Sol, né? O Sol existe, está lá, e os raios do Sol, né? Então, são trilhões de bilhões de raios de Sol, e cada raio de Sol faz parte do Sol, né? Mas não é o próprio Sol, né? Mas faz parte do Sol. Vamos dar sequência. Embora o homem normalmente não tenha consciência dessa ligação com o eu superior, pelo menos uma vez na vida ocorre um lampejo,
como um vislumbre, né? Súbito, que o visita e quebra essa inconsciência. Ele então tem um vislumbre na sua mais alta possibilidade. Entretanto, a clareza e intensidade desse vislumbre depende de sua receptividade. Pode significar muito ou pouco, né? Ou quase nada. Então, homem ou mulher, principalmente quando está na adolescência, se já não veio meio desperto, né? Mas isso é para todos, né? Indiferenciado, em algum momento ocorre um lampejo, né? Ocorre um vislumbre, né? De algo transcendental e a maioria das vezes isso passa despercebido, né? A grande maioria passa despercebido, não porque nós não temos uma educação, né? Desde criança que nos mantenha conectado com essa transcendência, né? Infelizmente, né? Então, esses vislumbres na adolescência, ou talvez numa idade mais madura, a gente não percebe como vislumbre, como algo valioso, algo que está transcendendo, né? Transcendendo o plano físico, né? Está transcendendo tudo aquilo que a gente reconhece como uma única realidade. Não mais para vocês, né? Não mais para nós, mas para a grande maioria, ou para nós mesmos lá atrás, né? Só acreditar que só tem essa realidade aqui, que só tem esse plano de existência, né? E existe, e existe muito mais, viu? E existe muito mais. Seguindo, muitas pessoas sem pretensões a conhecimentos ou crenças místicos tiveram essa experiência. Esse vislumbre de encanto atemporal através da natureza, da arte, da música, ou mesmo sem qualquer razão aparente. O que ele o que ele está dizendo é que isso acontece independente de você tiver crença, for religioso, não religioso, o, o divino em você mesmo ele vai se manifestar uma ou duas vezes, três dentro da encarnação daquela pessoa. Ainda bem, né? Perguntas? Pai, eu tenho uma pergunta. Eu te ouço. É, eu estava pensando que teve um outro pensamento que eu não lembro agora se a gente leu aqui ou se você mandou no grupo, mas que fala, ou se eu li sozinha, mas que falava sobre o fato da a gente encarna justamente para, não sei se é acelerar a nossa evolução, não sei se acelerar é a palavra, mas é para a gente chegar mais rápido, talvez na iluminação, né? E aí, o senhor falou que a gente leu agora que o eu superior não está só dentro de nós, porque ele é uma centelha de algo muito maior, né? Então, isso quer dizer que a gente vem para cá para perceber essa centelha, ou seja, o ego só existe para que a gente, para que exista um outro que faça uma oposição ao eu superior. Faz sentido isso? Faz sentido. É mais ou menos isso mesmo. É isso mesmo. O ego, o ego ele é necessário até um certo ponto para criar individualidade e criar essa percepção de si mesmo como divino. Isso. A grosso modo é isso mesmo. A grosso modo é para isso que serve o ego. Mas ao mesmo tempo que ele nos permite estar tendo essa relação, né, objeto e eu sujeito, né? A identificação excessiva e não saindo disso cria uma prisão, né? E uma prisão que vai se fechando. Enquanto você não consegue ou tem um impulso interno, por isso que às vezes precisa muitas encarnações, né? E às vezes também não é o momento da alma ainda despertar, né? Despertar no campo físico, né?
porque ainda tem muitas experiências para passar, muitas energias de karmas, né? E que precisam ser lapidadas ainda, precisa ser transcendidas. Mas é isso mesmo. Uhum. Ok. Dando sequência, os que seguiram a busca nas vidas anteriores, de um modo geral, terão esse vislumbre pelo menos 2 vezes durante a vida atual. Ele ocorrerá durante a adolescência ou por volta do limiar da vida adulta. E isso os inspirará novamente a buscar. Ocorrerá também no final da vida, nos últimos anos da encarnação, o que será concedido como uma graça do eu superior. Os aspirantes que lamentam a perda do vislumbre que tiveram na juventude deveriam lembrar-se nos momentos de depressão que ele tornará, né, a suceder antes de deixarem o corpo. Além desses vislumbres que acontecem nos primeiros e nos últimos anos da vida, vários outros podem ocorrer no meio dela como consequência direta e como recompensa pelos esforços, disciplinas, aspirações e autorrenúncias praticadas durante esse período. O que ele está dizendo aqui não é, é até engraçado, né? Se você está lamentando que não teve um vislumbre, não se preocupa. Quando você estiver fazendo a passagem, você vai ter, né? Isso é para todos. No momento da passagem, você vai ter o vislumbre. Você vai se reconhecer como alma, como eu sou. Só que daí o corpito já foi, né? Bye, bye, corpito. E aí foi. Mas é isso. Mas os vislumbres vai tendo e eles vão sendo mais frequentes a partir do momento que você começa a se empenhar mais. O que que é se empenhar mais? É manter, é dar mais atenção, né? O que que é dar mais atenção? É todo dia, todo santo dia, né? Se não consegue durante o dia, porque tem trabalho, né? Tem aquela velha coisa, não, porque eu trabalho, né? Todo mundo trabalha, né? Mas é só lembrar que no momento que você vai deitar, você pode pensar, no momento que você vai levantar, você pode pensar. Isso vai custar para você o quê? 1 segundo? Não, 1 segundo não, vai. 1 minuto, 2 minutos, e a hora que levanta, mais 1 minuto, né? É tudo uma questão de disciplina, né? E se você vai fazendo isso na hora de deitar, depois na hora de levantar, durante o dia, esses pensamentos vão voltando, né? Essas lembranças, né? Essas lembranças de consciência vai voltando. Ô, pai, Eu te ouço. aproveitando essa fala a respeito do vislumbre diante da passagem, o que nós poderíamos pensar sobre a pessoa que entra num estado de coma, passa um tempo e depois retorna, consegue retornar à vida? Sim, o estado de coma é similar ao estado de sono, né? Estado de sono. Só que daí ela pode ter consciência ou não, né? Normalmente não tem muito, às vezes tem uns tem, né, que serve, que você vê pelo relato, é isso. Alguns têm alguma certa consciência, está pairando sobre o corpo, e outras simplesmente está como se estivesse em estado de sono profundo, né? A Ela mente. não dá esse start do vislumbre. Hum, não é tão simples assim. Se fosse assim, era fácil, porque toda noite a gente deita para dormir, a gente entra no nirvana, né? A gente entra no eu puro. Só que o que acontece? Não tem consciência, né? Entendeu? É Ah, você entendi. mesmo que está no sono profundo, não tem dois eu, né? Não tem três eus, né? É. O mesmo eu que é você que tá no estado de vigília é o que está sonhando. É você mesmo, né? Não tem um outro ali sonhando, é você mesmo que está sonhando. Só que algumas pessoas têm consciência, né, de que está existindo ali, está existindo no mundo de sonho. É tudo uma questão de consciência. Outras não. Algumas não têm nem memória do sonho. Aí, aí é cada um, né? E em sono profundo é você também, só que daí é você no eu puro, né? É no eu alma, no corpo causal. Ali a mente não está mais ali, né? Então, ali é só felicidade, porque não tem o mundo. Então,
às vezes é mais o Ramana que fala isso, é o Ramana Maharishi, ele fala que o estado do sono profundo, se tiver consciência, é o estado de realização, é o estado do sábio. Porque não tem uma mente, não tem nada para te encher as paciências, ou causar dor, ou causar não sei o quê. Você está existindo plenamente dentro do estado de beatitude, de transcendência. Entendeu? É grosso modo falando. É isso. Mas coma não quer dizer que você vai conseguir iluminar. Se fosse assim, todo mundo saía do coma iluminado, né? Mesma coisa o desmaio. O desmaio também pode te levar, o desmaio pode te levar a um estado transcendental de consciência. Quando a pessoa desmaia, pode, mas não quer dizer que vá. Mas também você não vai sair, se desmaiar, você vai se iluminar. Por quê? Porque todas as suas coisas kármicas, vamos falar assim, falar um português mais claro, vai te puxar de volta. Não vai te permitir manter naquele estado, entendeu? Óbvio, né? Quanto mais vezes você vai lá, você vai na fonte. Quanto mais vezes você vai na fonte, vai durando maior o período que você consegue ficar na fonte, maior a frequência. Chega uma hora que você vai, né? E a consciência estabiliza naquele ponto, né? E aí você está realizado, você está iluminado. Mas não quer dizer que o ego morreu. Você vai voltar, o ego está ali. O que que vai acontecer ali é que você não vai ter mais esse fluxo de pensamento e esse fluxo de coisas que está sempre nos impulsionando a fazer alguma coisa ou ter desejo, não sei o quê, bababi, bababá. Então, o estado de Entendi. iluminação é só isso. Você só não tem mais esse monte de fluxo de coisas te eu falo e dou risada porque é só isso, mas é só isso, é uma coisa que precisa várias vidas para conseguir atingir. Mas é só isso mesmo. Gratidão. 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 Vamos dar sequência. Todo homem ou mulher que passa por essa experiência e guarda a sua lembrança, verifica por si mesmo ou si mesma que existe um poder de vida infinito permeando o universo inteiro. E também que ele está sempre presente. É perfeitamente sábio e onipresente. O ponto desse contato, o ponto de contato desse poder com o homem é o seu eu superior. Então, é aquilo que a gente estava falando lá um pouquinho antes, né? Que nós estamos aqui na terceira dimensão, no corpo físico, mas estamos dentro da criação do Deus imanente, né? Do Deus que está em tudo, da grande mãe, é tudo isso que a própria criação é a própria é a própria é a própria divindade existindo, vamos falar assim, Deus existindo, aquilo, né? E, e aí o nosso elo, né? O nosso elo com esse ser, né? Personalidade, corpo, é o nosso eu superior que nos conecta e que nos mantém vivos. É o que a própria energia de vida que está em nós é a energia da criação fluindo, né? Esse é um pensamento bom sempre manter, né? Principalmente quando você olha a vida, olha a natureza, lembrar, né? Que tudo é Deus manifestado e existindo, né? E sempre foi, sempre será, né? E aí a gente é que se perde. Seguindo, no súbito momento da percepção espiritual ou no período mais prolongado do êxtase espiritual, o homem não se identifica mais com a projeção da mente, né? Mente aqui com maiúsculo, né? Mas com mas com a pura mente em si mesma, a mente maiúsculo também. Ao separar-se da projeção, a sombra transforma-se em sol. Então vamos reler esse parágrafo aqui. No súbito momento da percepção espiritual, no período mais prolongado do êxtase espiritual, o homem não se identifica mais com a projeção da mente, mas com a pura mente em si mesmo. Ao separar da projeção, a sombra transforma-se em sol. Então, quando você
ou atinge, ou através da meditação, através da ayahuasca, ou ritual de cacau, ou rituais infinitos, ou de uma forma ou de outra, né, você, né, se conecta com essa mente cósmica e transcende ela, o que resta, né? Resta a própria essência da criação em si mesma, né? Já não existe mais outro, já não existe mais objeto e não existe mais observador. Tudo é um só, tudo está pleno, tudo está existindo dentro da própria fonte criadora. Vocês, vocês conseguem entender isso que eu falei? Ou eu fui muito filosófico, muito... E a ideia é tentar passar isso de uma maneira mais simples possível, né? Mas também de tanto a gente ouvir, de tanto estudar, isso vai ficando mais comum para a gente, né? Vai sim, nós vamos nos introjetando todo esse conhecimento, esse saber, né? É só não se preocupar com o tempo, né? E, mas pensa que isso é possível nessa encarnação, né? Pelo menos os vislumbres serão, isso é certeza. Quem está buscando vislumbres serão, né? Nesse momento misterioso, os dois são um. O homem ou mulher, né, não aceita mais meras imagens da realidade. Ele está agora no mundo autêntico da realidade em si mesmo. É quando você já transcendeu, né? Você já está uno com a criação, aí já não tem mais imagem, né? É a criação em si mesmo e você existindo ali, bailando junto com a própria criação. Bem, eu vou ler mais um parágrafo aqui. Acho que esse aqui também é importante, que esse aqui é o próprio Pibi falando de um vislumbre que ele teve. Lembro-me da primeira vez que passei por essa experiência extraordinária. Agradava-me deixar Londres sempre que o tempo permitia e passear ao longo das partes mais pitorescas do rio Thameslink, na zona rural. Se o dia estivesse ensolarado, deitava-me na relva, esticava as pernas, tirava do bolso meu caderno e minha caneta, que é o caderninho de nota dele famoso, né? Sabendo que no final surgiria pensamentos que seria para mim de natureza instrutiva ou mesmo reveladora, além dos pensamentos comuns passageiros. Um dia, enquanto esperava que aqueles pensamentos surgissem, perdi completamente a noção de que eu estava lá. Parecia que eu havia me dissolvido e desaparecido daquele lugar sem, porém, perder a consciência. Importante isso aqui, né? Parecia que eu me havia dissolvido e desaparecido daquele lugar, sem, porém, perder a consciência. Algo estava lá, uma presença, e certamente não era eu, porém eu estava plenamente consciente dela. Parecia ser algo da maior significação, a única coisa que importava. Depois de alguns minutos, voltei e me descobri de novo no tempo e no espaço. Uma grande paz, porém, me havia tocado, e um sentimento muito benevolente permanecia ainda em mim. Olhei para as árvores, os arbustos, as flores, a relva, e senti grande harmonia com tudo aquilo, e em seguida, quando eu dirigi meu pensamento para outras pessoas, senti uma enorme benevolência para com elas. Bonito, né? Ele contando um dos vislumbres dele, né? Um dos vislumbres. Quer dizer, esse foi o primeiro que ele teve, não sei em que época que foi, em que ano que foi, né? Porque são cadernos de notas, mas para a gente serve também de inspiração, né? De como é que pode ocorrer o vislumbre. E o vislumbre pode ocorrer em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Às vezes só precisa estar atento, né? Precisa estar atento e aí você começa a perceber que é mais comum do que a gente pensa, né? Nem todo o vislumbre é, é um arcanjo com a espada dourada, espada azul, com asas, né? Com asas flutuantes, não. Vislumbre é uma percepção, né?
do transcendente existindo e aqui agora no mundo, né? Isso pode ser com o pôr do sol, você está andando, você olha, você vê, é só você ficar atento, né? Uma dica, fica aí a dica, né? Toda vez que você tiver, né, percebeu algo que você sente bonito ou belo ou te dá alegria, para que aquilo ali você está em comunhão com alguma parte sua mais bela, entendeu? É só ficar atento, né? De repente você olha para o pôr do sol, que bonito, aí você toma consciência, né? Toma consciência. Para e fica ali uns minutos observando, sentindo, ou com uma flor, ou com uma pintura, né? Uma obra de arte, ou com uma música também, né? Aí várias possibilidades de, de você perceber, né? E aí isso pode durar alguns segundos, às vezes, às vezes minutos, mas não importa, né? O tempo só existe para nós mesmos. Quando eu falo para nós, nessa dimensão de tempo, né? Fora disso é transcendente, né? Então, essa aí é a beleza, é manter a atenção, manter sempre a atenção. Às vezes uma música te dá, né? Isso já deve ter ocorrido para a maioria das pessoas, uma música te toca e te eleva a consciência. Né? Você tem que dar aquela paradinha e sentir, né? Se permitir, né? Óbvio que estiver dentro do carro dirigindo, não vai rolar, mas eu estou falando em condições que dá para parar, né? Sempre vou lembrar disso, né? E aí você, né, faz aquela conexão, às vezes vem através do sentimento, às vezes vem através de um insight, mas está sempre presente, né? Por quê? Porque a criação está aí, né? Está presente, né? E porque você mesmo, né, já é o ser divino, né? Só esqueceu disso, né? Só esqueceu disso por causa da identificação, né? Com o corpito e com o mundito, né? Mas o mundo é importante e tudo o que se faz é importante. Sempre é bom lembrar disso, né? Então, vou largar tudo. Não funciona assim. Se fosse assim, era fácil, né? A não ser que seja o seu destino espiritual. Você já veio com aquele destino espiritual que vai largar tudo e aí sim você vai seguir. Senão é furada, né? É furada. Perguntas, meu povo, minhas irmãs, meus irmãos, estamos aí. Se não tiver perguntas, nós vamos encerrar. Se tiver perguntas, respondemos as perguntas. Elaborem perguntas também para o próximo encontro, né? Sempre bom. Nos faz pensar, nos faz refletir. Pai, eu não sei se tem assim a ver com o tema, né? Essa questão dos vislumbres. Mas tem alguma lógica quando a gente se vê em situações que já sabe que ocorreu e a gente até sabe qual vai ser o próximo passo? Que a gente começa a observar o todo e começa a olhar. Quando você tem aquela consciência, isso já aconteceu. Aí você começa a observar até as falas das pessoas, porque começa a sair exatamente aquilo que você já vivenciou. Tem relação nesses trechos que o senhor leu? Não, isso não é um vislumbre, isso é a intuição funcionando, né? É, Uhum. mas toda a intuição vem do próprio eu divino, né? Vem da mente superior, da alma, do eu divino. Mas isso não é vislumbre, né? Não, Vislumbre não digo vislumbre, eu falo no sentido assim, de você vivenciar algo que está acontecendo naquele momento, mas você já sabe passo a passo de como aconteceu. sim, eu entendi isso. Aí tem nome, já Ah, tem tá. nome para isso, déjà vu, né? De percepção de que está acontecendo, que vai acontecer. Sim, eu estou querendo diferenciar um vislumbre de um déjà vu. O déjà vu é uma forma de intuição, é uma forma de percepção direta da realidade. Mas não é um vislumbre, né? O vislumbre é quando você se conecta de uma forma, né? Se existe várias formas, mas você está em conexão com o seu eu divino ali manifestado e percebendo. É isso que eu quero falar. Mas isso é déjà vu.
Não, nessa parte da conexão com essa percepção, eu já entendi que você já tinha até falado, né? O que o senhor falou, né? Às vezes você está andando, uma simples flor chama uma atenção, uma música. Isso aí eu tinha entendido da última vez que o senhor trouxe esse tema. Não, mas isso, É que me ocorreu agora essa pergunta. não, normal, que bom que você faça a pergunta. Mas isso é déjà vu. Déjà vu é uma forma de intuição, é uma forma de percepção direta. Espaço-tempo ali deu, né? Deu uma quebrada e, né? Quebrada não, né? Deu uma atenuada e você tem a percepção de que aquilo de uma certa forma, já aconteceu, está repetindo. É E, que na como o verdade, senhor falou, desculpa, não pode não, depois eu falo. então, na verdade, quando o ser é transcendente, né, aquilo que a gente chama sábios, seres realizados, eles estão em constante déjà vu, constante percepção direta, né, de todas as coisas que estão acontecendo. Por isso que eles falam que isso não, alguns falam que o mundo não é real, né, em função disso também, mas tudo isso são visões, né, dentro da filosofia e dentro da tradição que a gente segue, o mundo o mundo é real, né? Ele só não vai Uhum, durar para todo sempre, vai durar bilhões, trilhões de anos, mas chega uma hora que ele se recolhe e depois se manifesta tudo de novo, né? É desse ponto de vista, mas enquanto está aqui, está existindo, está real, tem outras dimensões, divindades, seres, e bababi, está tudo acontecendo. Mas sempre lembrando, é tudo acontecendo dentro da própria criação mesmo. Só que a gente está limitado no espaço-tempo, né? Dimensão espaço-tempo. Então, se o tempo dá uma atenuada dentro da existência, a gente tem uma a gente tem uma percepção direta, a percepção daquilo já aconteceu. É isso. entendi. Mas para quem tem um pouco mais de sensibilidade. E o senhor falando de desmaios, né? A minha mãe, quando ela era jovem, na fase aí dos 40 e poucos dela, 40 e poucos anos dela, ela tinha muitos desmaios. E só que quando ela voltava dos desmaios, ela sempre relatava onde que ela estava, que era um parque, né? Hoje ela já sabe que parque é, que era o Trianon, que ela foi lá depois de muitos anos para ver se existia, né? E ela relata que quando ela tinha esses desmaios, ela sempre se via nesse parque, no mesmo local, com algumas pessoas conversando com ela, um casal, principalmente de idosos, inclusive, conversando com ela, orientando. E ela voltava daquele desmaio, né? E ela relatava. E aí, depois de muitos anos, aí ela criou coragem para ver se esse lugar existia, né? E a minha tia foi lá levar ela para ela ver. E do jeito que ela relatava, tava lá bonitinho no parque. O lugar, a entrada, os bancos, tudo. Ela relatava muito isso nos desmaios. O desmaio, foi como eu falei anteriormente, o desmaio, né, às vezes serve de porta para uma percepção diferenciada dessa realidade concreta aqui do dia a dia. Uhum.